Oi, pessoal. Sabe aquela promessa financeira de ano novo que quando chega o carnaval já virou poeira? Pois é, a nossa conversa de hoje vai ser sobre isso. A gente vai olhar para um plano bem prático, sabe? Sem mágica, mas inspirado numa sabedoria antiga para ajudar a mudar de vez essa história. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por quê? Por que é tão difícil, né? A gente vira o ano cheio de gás, com a planilha pronta, a motivação lá em cima. E aí, o que acontece no meio do caminho que desmonta tudo? Olha, o problema na maioria das vezes está na fundação. Pensa assim, um plano financeiro sem uma visão clara, sem disciplina e sem princípios é tipo construir uma casa na areia da praia. Vem a primeira onda e leva tudo. A ideia aqui é justamente construir essa base, sabe? Uma base de rocha. Para a gente construir essa base, nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro a gente vai entender por que essas promessas falham. Depois, buscar umas ideias numa sabedoria mais antiga. A partir daí, a gente define 5 pilares bem práticos, monta um plano de ação para 2026 e o mais importante de tudo, vamos falar sobre consistência, não sobre ser perfeito. Bora lá? Vamos começar pelo começo, então. Entendendo o problema. Por que será que para muita gente essa jornada de organizar as finanças já parece começar com o pé esquerdo? E aqui está a grande virada de chave. É tudo sobre mentalidade. De um lado tem a mentalidade da sorte, né? Aquela que fica esperando ganhar na loteria, uma herança, um milagre. Do outro, tem a mentalidade do construtor. Alguém que entende que o futuro financeiro é, construído, tijolo por tijolo, com trabalho e constância. A gente precisa sair do primeiro time e vir para o segundo. E olha que interessante, essa ideia de ser um construtor não é nenhuma sacada moderna, não. Pelo contrário, ela é a base de uma sabedoria muito antiga que nos convida a mudar a perspectiva, a olhar para o dinheiro de um jeito totalmente diferente. A grande sacada é essa aqui, ó. O dinheiro para de ser o fim e vira a ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para ter mais responsabilidade, para construir coisas que importam, para ter um propósito. Deixa de ser só sobre ficar rico e passa a ser sobre construir uma vida com significado. Faz toda a diferença. Tá bom, a filosofia é incrível. Mas como é que isso vira algo prático? Como a gente tira essa ideia do papel e coloca na vida real, no dia a dia? É aí que entram os 5 pilares que vão ser a fundação do nosso plano. Então, são esses aqui. 5 pontos que sustentam tudo. Primeiro, o estudo, o conhecimento. Depois, o trabalho diligente. Aí vem a organização e o planejamento. O quarto é poupar com visão de futuro. E o quinto, generosidade. Parece estranho? Calma que a gente vai mergulhar em cada um agora. Pilar número 1. Estudo contínuo. Gente, tudo começa aqui. Não tem jeito. Prosperidade de verdade nasce primeiro na cabeça. E a aplicação prática é ridiculamente simples, mas poderosa. 30 minutinhos por semana. Só isso. Para ler um livro, ver um vídeo, ouvir algo sobre finanças. Parece pouco, mas ao longo de um ano, isso transforma completamente o jogo. Beleza, com a cabeça no lugar, a gente vai para o pilar 2, trabalho diligente. O nosso trabalho é a principal ferramenta para gerar recursos, certo? Então a ideia aqui é focar em excelência, fazer o melhor possível. A pergunta prática é: qual habilidade, uma só, se for aprimorada em 2026, pode gerar mais valor e, claro, mais renda? Chegamos no pilar 3, gerenciamento e planejamento. Aquela velha máxima, né? Não dá para gerenciar o que a gente não mede. É preciso saber para onde o dinheiro está indo, sem achismos. E a prática aqui é o famoso orçamento. Não precisa ser nada complicado, não. Uma planilha simples, um aplicativo, o que funcionar. O importante é ter clareza e a disciplina de seguir o plano. Agora o pilar 4, poupança e visão de longo prazo. Aqui a gente pensa no futuro. Construir um patrimônio, gente, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A ideia não é ficar rico da noite para o dia. É poupar um pouquinho todo mês, de forma metódica, consistente. O segredo é definir um percentual e transformar isso num hábito, quase como pagar uma conta para si mesmo no futuro. E qual seria o percentual ideal? Bom, 10% é um ótimo começo, um número clássico. Mas, sinceramente, o número em si não é o mais importante. O que importa mesmo é o hábito. Se 10% não dá agora, que seja 5%. Que seja 1%, o fundamental é começar. É criar o músculo da poupança. A constância é que vai fazer a mágica acontecer lá na frente, não o valor que se começa hoje. E por último, o 5º pilar, que para muita gente pode soar estranho, generosidade. Em hebraico, a palavra é tzedakah, que é mais do que caridade, é um senso de justiça.
A ideia é que parte do que a gente gera não é só pra gente. Ao separar um pouquinho que seja, mesmo que simbólico, para ajudar alguém, a gente quebra a mentalidade de escassez. A gente manda uma mensagem pro nosso próprio cérebro de que há o suficiente e que o dinheiro tem um propósito maior. É muito poderoso. Muito bem, a gente já tem os pilares, a fundação está pronta, agora vamos para o passo a passo. Como é que a gente pega tudo isso e transforma num plano de ação prático para colocar para rodar em 2026? O plano se resume a 5 passos bem simples. Primeiro, diagnóstico. A gente precisa de uma foto honesta da situação atual. Segundo, metas. Para onde a gente quer ir? Terceiro, orçamento e cortes. Organizar a casa. Quarto, aumentar a renda. E quinto, que amarra tudo, criar uma rotina. Simples assim. E o legal é que dá para começar agora. Tipo, na primeira semana, já faz o diagnóstico. Nas 2 seguintes, define as metas e monta o orçamento. E aí os outros 2 pontos, aumentar a renda e construir a rotina, viram um projeto do ano inteiro. É um plano que começa rápido e se sustenta. E só um ponto super importante sobre as metas. Elas precisam ser claras. Meta vaga, tipo, quero juntar dinheiro, não leva a lugar nenhum. Tem que ser específico. Em vez de juntar dinheiro acumular Y reais até dezembro. Em vez de pagar dívidas, é quitar a dívida X do cartão de crédito. A especificidade transforma um desejo vago num alvo concreto. Agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais importante de toda essa conversa. É a ideia que realmente faz a diferença entre quem consegue e quem desiste no meio do caminho. E a ideia é essa. A gente vai errar. Vai ter um mês que o orçamento não fecha, um dia que dá vontade de chutar o balde. E tá tudo bem. O foco não é ser perfeito. Ninguém é. O foco é ser consistente. É cair e levantar. É dar um passinho todo dia. É a constância dos pequenos passos que constrói algo gigante lá na frente. Então, no fim do dia, a grande mensagem é essa. Não tem mágica, não tem atalho. Prosperidade é simplesmente a consequência natural de aplicar bons princípios, de ter disciplina e de pensar no longo prazo. É um processo, não é um evento que acontece do nada. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de toda essa conversa, qual vai ser o primeiro passo? Qual é aquela única meta, aquele compromisso, por menor que seja, que pode ser o ponto de partida para construir um futuro financeiro diferente a partir de hoje? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.